Cumprimentamos a todos os irmãos que usam as revistas da Central Gospel, com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou o pastor Henrique, moro atualmente em Americana, São Paulo. Antes morava em Imperatriz, Maranhão. Se você deseja nos convidar para estarmos aí, entre em contato conosco, meu telefone, meu WhatsApp, DDD 99, telefone 991520454. Pregamos e fazemos palestras sobre missões, já fui missionário, sobre EBD, sobre dons do Espírito Santo, pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus, recebi os dons de curar. Também ministramos sobre escatologia, sobre família. Aí família nós gostamos até de especificar, fazemos aí para casais, fazemos para jovens, fazemos também para idosos. Fazemos escola bíblica de obreiros, fazemos também sobre evangelismo. Estamos estudando neste trimestre das revistas Lições da Palavra de Deus com o tema Restaurando a Visão Familiar. E nós temos aí um time de peso, os comentaristas deste trimestre. Albertina Malafaia, Cláudio Duarte, Elisete Malafaia e Estevão Fernandes. Já estudamos as seguintes lições. Lição 1, casamento, lugar em que tudo começa. Lição 2, os cônjuges e a sexualidade. Lição 3, os dramas humanos e a graça divina. Lição 4, do coração para toda a vida. Lição 5, existe filho predileto? Lição 6, os desafios da família mosaico. Lição 7, os cônjuges e a vida financeira. Lição 8, o ministério sacerdotal do homem. Lição 9, diga não à violência familiar. Lição 10, o divórcio e a quebra de uma aliança. Lição 11, restaurem a mesa da família. Lição 12, terceira idade, destino dos longevos. E hoje vamos estudar a última lição deste trimestre, a importância do olhar. Então, nessa lição nós vamos ver os seguintes tópicos e seguintes subtópicos. Tópico 1, qual a importância do olhar na vida? Tópico 1, subtópico 1, o olhar aponta o foco do nosso presente. Tópico 1, subtópico 2, o olhar direciona o nosso futuro. Tópico 1, subtópico 3, o olhar revela verdades da nossa alma. Tópico 1, subtópico 4, o olhar orienta os nossos relacionamentos. Tópico 2, os olhares que agradam a Deus. Tópico 2, subtópico 1, olhando para trás com gratidão. Tópico 2, subtópico 1, razões para agradecer. Tópico 2, subtópico 2, olhando para os lados com amor. Tópico 2, subtópico 3, olhando para dentro de si com arrependimento. Tópico 2, subtópico 4, olhando para cima com louvor. Tópico 2, subtópico 5, olhando para frente com esperança. Vamos procurar então passar por todos esses tópicos e subtópicos, estudando esta lição que vai ter grande proveito. O texto bíblico básico está em Mateus, capítulo 6, versículos 22, 23, do 25 ao 27 e do 31 ao 34. Vamos ler. A cadeia do corpo são os olhos, de sorte que, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão tais trevas? Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que a vestimenta? Olhai para as aves do céu, que não semeiam nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? Não andeis, pois, inquietos, dizendo, que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal.
Na verdade, esses versículos que falam sobre a providência de Deus, sobre o cuidado de Deus para conosco, né? Aí nos mantendo, tendo roupa, casa para morar, comida para comer, né? Roupa para vestir, tudo. Isso acontece comigo sempre, né? Eu estou há 7 anos e meio desempregado e Deus está me mantendo, vai cuidando de mim. Nunca faltou, nunca passei fome, nunca fiquei sem roupa para vestir, sem teto para morar. Então Deus tem cuidado de mim todo esse tempo. Glória a Deus, aleluia. Então a palavra de Deus se cumpre realmente, é verdadeira e você pode confiar totalmente naquilo que está escrito na palavra de Deus. O texto áureo diz: eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Salmos 121, 1 e 2. Veja bem, falando novamente do olhar, né? Vimos na leitura e vimos aqui também. Esse olhar não quer dizer o nosso olhar físico, com os olhos, mas é nosso entendimento, é o olhar de ver Deus nas coisas, ver Deus na providência, ver Deus no nosso dia a dia, enxergar Deus em todas as coisas que nós vamos ver, que nós vamos fazer, é ver que Deus está em todas as situações pelas quais nós passamos, Deus está cuidando de nós o tempo todo. Então, quando o salmista diz: eleva meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro, na verdade ele está olhando para cima, está olhando para Deus, procurando socorro de Deus. E o socorro vem. Não virá de homens, não virá de poderes, não virá dos deuses, dos homens, né? Que muitas vezes estão aí nos altos, né? Mas virá do Senhor, vem de Deus, o socorro vem de Deus. Deus está sempre presente, atuante em nossa vida. Então o socorro vem do Senhor, nosso Deus, que fez tudo, criou tudo e mantém tudo funcionando, né? Ele está acima de tudo e de todos. Ele pode qualquer coisa, ele está presente em toda parte. Ele conhece todas as coisas. Glória a Deus. Nós não devemos nunca nos esquecermos de nenhum dos seus benefícios. Sempre nos lembrando, ele que sara as nossas feridas, cura todas as nossas dores, enfermidades. Em toda parte onde nós estivermos, ali está Deus conosco. Nunca nos deixa, nunca nos desampara. Veja lá José, lá na cela, preso, mas Deus estava com ele. Então nós temos que perseverar na fé nesse Deus Todo-Poderoso, que sempre está conosco, está presente, está nos abençoando, cuidando de nós. Então nós temos que compreender que nós devemos sempre enxergarmos, vermos Deus em nossa vida. Porque se nós deixarmos de ter esperança em Deus, de crermos, termos fé em Deus, aí então nosso olhar, nosso entender das coisas será tenebroso. Nós vamos nos tornar pessimistas, não vamos acreditar que podemos ser úteis para Deus e deixamos de acreditar até no arrebatamento da igreja, né? Quantos aí estão sem acreditar no arrebatamento da igreja? Quantos perderam já a esperança, né? Mas nós nos mantemos firmes. Então olhemos para a nossa vida com esperança, com o desejo de estarmos para sempre com o Senhor, crendo que já já Jesus vem nos buscar. Agora, enquanto esperamos, estejamos fazendo a obra de Deus, estejamos aí produzindo alguma coisa para Deus, ganhando almas principalmente. Vamos ver a palavra introdutória que diz: os profissionais da área da psique humana, do setting analítico, costumam avaliar seus pacientes a partir de 3 elementos principais: o olhar, as palavras e os gestos. O olhar denuncia as intenções do coração, até mesmo as que desejamos esconder. Por essa razão, costuma-se dizer que as pessoas que têm dificuldades para manter os olhos fixos em seu interlocutor, em uma conversa, precisam de ajuda, pois revelam inconscientemente inverdades e ou inseguranças ocultas. As palavras. Existe uma máxima psicanalítica que diz: quando Pedro me fala de Paulo, sei mais de Pedro do que de Paulo.
significa dizer que, quando uma pessoa fala de outra, na prática revela mais de si mesma. Mesmo quando o paciente se recusa a falar, o terapeuta avalia os silêncios. Os gestos. O corpo fala, movimentos rápidos de pernas e pés, pupilas dilatadas, pernas ou braços cruzados, etc. E os especialistas são unânimes em dizer que a linguagem corporal costuma ser mais precisa que a verbal, pois é controlada por impulsos inconscientes. Nesta lição, falaremos sobre o poder transformador do olhar a partir das revolucionárias palavras de Jesus à multidão que o seguia. A candeia do corpo são os olhos, Mateus 6:22a, Lucas 11:34. Jesus, o mestre dos mestres, ensina-nos que a luz do corpo procede dos olhos. Se não soubermos enxergar corretamente a vida, trevas emanarão de nós, e o oposto também é verdade. Se soubermos olhá-la de modo acertado, luz irradiará de nosso ser. Então, às vezes você não está acostumado a essa linguagem, de psicanálise. Esse set analítico quer dizer o relacionamento entre o profissional, que é o médico, e o paciente. Ali existe um tratamento, existe ali uma conversa, existe ali uma intimidade. Então, o psicanalista vai analisar o seu paciente. E aí são importantes o olhar, as palavras e também os gestos. Tudo isso pode indicar alguma coisa. É claro que nem sempre se acerta, Então, são indicadores. Não quer dizer que vai dar 100% de resultado, mas pode-se avaliar uma pessoa, muitas vezes até sem ela falar nada. Um exemplo é que quando a pessoa não encara o outro, não olha no olho do outro, pode ser que esteja escondendo alguma coisa. Pode ver que os pais usam muito isso quando os filhos, às vezes chegam tarde em casa, e aí vai conversar com o filho abaixa a cabeça, não olha no olho do pai de jeito nenhum. Então o pai já sabe alguma coisa, ele aprontou. Então são maneiras de se descobrir se a pessoa está sendo sincera ou não, se é uma pessoa que fala a verdade ou se está mentindo. Também a maneira de falar, então indica muita coisa. Então se descobre, Por exemplo, sotaque, você descobre mais ou menos de onde a pessoa é, onde ela morava, onde mora, onde seus pais moravam, já se descobre alguma coisa. A maneira de falar indica se alguém, por exemplo, é uma pessoa acostumada a liderar várias pessoas ou se é uma pessoa acostumada a ser liderada. Tudo isso, um diálogo, dá para descobrir. E quando a pessoa não fala nada, também o silêncio vai dizer que essa pessoa está, às vezes, com um processo de depressão, de ansiedade, de tristeza profunda, e é preciso, então, ir mais fundo para descobrir mais e ajudar essa pessoa. Eu vi o testemunho de um pastor, que ele foi na casa de uma pessoa, orar para uma pessoa que tinha 60 anos que não sorria. E aí ele foi conversar com a pessoa, pediu para todo mundo sair, quando ficou só com a pessoa disse que tinha traído o seu noivo, quando ela era noiva ainda, já tinha se casado, o marido já tinha morrido, e ela ainda se culpava por ter traído o seu noivo. Olha só, por isso ela tinha aquele problema de tristeza, de angústia, sempre com a culpa muito grande sobre ela. Então o pastor foi orar com ela, conversar com ela. Depois ela foi para a igreja, se converteu, foi batizada e tudo. Então se tornou uma pessoa normal, feliz. Mas veja só que é tão importante um diálogo para às vezes descobrir algo que está oculto, causando problema sério na pessoa. Aí vamos ver os gestos, também revelam muita coisa. Tem gente que fala com as mãos o tempo todo, tem gente que não usa gesto nenhum. Se alguém, por exemplo, está vendo alguém pregar, está com as pernas cruzadas, isso pode indicar que ele não está gostando da pregação. Não está atento à pregação. Olha só. Uma posição que a pessoa está pode indicar, não é sempre que vai indicar, mas pode indicar isso. Quando a pessoa abre o olho demais, pode ser que está assustada, várias coisas podem indicar aí. Tem gente que tem cacuete, E o cacuete funciona na hora que a pessoa está nervosa, está agitada, às vezes insegura. Olha bem. Então,
Os gestos falam muito. Então Jesus fala dos olhos, né, indicando que a maneira de olhar da pessoa. Se a pessoa olha com bons olhos para as pessoas, né, ou seja, com bondade, com amor, então ele não vai ficar procurando erros na pessoa. Ele vai procurar abençoar, ajudar as pessoas. Se você vê uma pessoa e você, ao olhar para aquela pessoa, você sentiu repulsa, olha, isso aí já vai impedir você ter um contato melhor com essa pessoa, ajudar essa pessoa, né? Então, sempre devemos olhar para as pessoas com amor, com misericórdia, com empatia, né? Sentindo a dor do outro, o problema do outro, para podermos ajudar essa pessoa a sair de seu problema, de sua necessidade. Tópico 1. Qual a importância do olhar na vida? Frequentemente sentimos a necessidade de planejar o futuro e estabelecer metas para alcançarmos melhores resultados nas áreas profissional, familiar, material e espiritual. Entretanto, para obtermos sucesso, as nossas propostas e perspectivas devem consistir em objetivos sólidos, claros, bem definidos e fundamentados nos princípios da Palavra de Deus. Isto explica, entre outras coisas, esquecermos os fatos ruins do passado, olharmos para a frente, melhorarmos cada vez mais como pessoas e ter atitudes mais coerentes com aquilo que almejamos, a fim de prosperarmos e atingirmos os nossos alvos. Então veja que em todas as áreas da nossa vida, para nós prosperarmos, nós crescermos, melhorarmos, nós vamos ter que planejarmos. É importante fazer um plano. É importante ter um objetivo. Olha, uma igreja, por exemplo, deve fazer uma reunião todo ano, final de ano, início de ano, com todos que trabalham, né, que produzem alguma coisa da igreja, e estabelecer metas. Por exemplo, esse ano nós vamos ganhar aí 200 almas. Para nós fazermos isso, cada departamento terá aí como objetivo ganhar tantas almas. Então você coloca lá, Escola Bíblica Dominical, vai ganhar aí 20 almas. O departamento aí de evangelismo vai ganhar aí 50 almas. Aí o departamento de família vai ganhar aí 20 almas. E vai estabelecendo então o objetivo, metas a serem cumpridas durante o ano. Coloca metas para a igreja, por exemplo, vamos ler a Bíblia toda este ano. Então são metas, são objetivos. Isso é importantíssimo para que uma igreja produza, cresça, desenvolva, se multiplique. E o pastor, junto com seus obreiros, né, vão estipular metas de crescimento, por exemplo, dos dízimos, das ofertas, né, do trabalho de evangelismo, de missões, né, e assim por diante. Então vão estipular metas, objetivos. Deve-se construir, né, uma agenda para a igreja. Dia tal, festa da mocidade, aí dos jovens. Dia tal, festa das irmãs, aí do círculo de oração. Dia tal, a festa dos obreiros e tal. E vai estipulando, né? Tem um aniversário da igreja, tem um aniversário do pastor. E vai assim, colocando ali as datas, né? Tem o dia da Bíblia e tal. Dia dos pais, dia das mães. Então vai estipulando aí esses dias, colocando agenda já para o ano inteiro. Isso é importantíssimo para a igreja. E a nossa vida particular também, nós vamos colocar objetivos, vamos colocar aí metas a serem cumpridas, né? Lendo a Bíblia toda, por exemplo, é uma meta que nós temos que cumprir todo ano, colocar como objetivo da nossa vida. Aí vamos orar. Eu quero esse ano, até o fim do ano, eu quero conseguir estar orando 3 horas por dia. Então você vai começando e aumentando. Eu quero este ano fazer aí, chegar a conseguir fazer um jejum de 3 dias total, sem comer nada. Então você vai fazer o treinamento, vai aprendendo a jejuar, vai jejuando, até que você vai conseguir fazer esse jejum. Veja bem, é importante você colocar objetivos, né, na sua vida.
Este ano eu vou buscar, eu quero um dom de curar, ou um dom de profecia, de interpretação de línguas, dom de variedade de línguas, palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, milagres. Então, você vai dizer, vai estudar sobre esse dom, vai pedir, vai clamar, vai buscar, vai jejuar, vai orar. E você vai perseguir esse objetivo, essa meta, até que consiga. E assim. Então você coloque objetivo, coloque meta na sua vida, faça um plano e agora você vai orar em cima disso e vai batalhar, trabalhar em cima disso para chegar e alcançar esse objetivo. Agora, se você ficar olhando, como diz a Bíblia aí, ficar olhando para o vento, né? Olhando para o sol, para a lua, olhando para o tempo, aí fica difícil. Então não fique olhando para as dificuldades. Davi não olhou o tamanho do gigante, não olhou que o gigante era forte, que tinha armas e tal. Não, ele olhou para Deus. Por isso que ele venceu. Então nós olhamos para Deus. E passado, passou, ficou para trás. Serve para nós como experiência. O que eu fiz de errado, não vou fazer mais. Então, prossiga para cima, sempre melhorando, sempre tendo aí otimismo, porque nós temos um Deus todo-poderoso que tudo pode. E Ele pode e vai nos ajudar com certeza. Tópico 1, subtópico 1, o olhar aponta o foco do nosso presente. Quem é você? Está feliz? Está realizado? Quais são as suas carências? Quem são os seus verdadeiros amigos? O que você quer da vida? Qual a sua missão? E no contexto familiar, o que você responderia à sua alma se ela lhe perguntasse hoje: que tipo de marido, mulher, pai, mãe, filho, filha é você? As respostas a todas essas perguntas estão no nosso olhar. Não somos apenas pais, filhos, maridos, esposas, filhos evangélicos, patrões ou empregados. Fomos chamados por Deus à existência terrena com um propósito eterno. Então, uma autoanálise é importante, né? Nós vamos olhar para nós mesmos e vamos ver qual é a nossa situação atual. Então, eu preciso dar um jeito, eu preciso sair dessa situação, eu preciso melhorar, eu preciso crescer. Então, nós vamos fazer aí um plano. Como eu vou conseguir sair dessa situação? Às vezes você está numa situação financeira dificílima. Como você vai fazer? Então você vai ter que fazer um plano, cortar despesas, né? Então, vigiar, por exemplo, as lâmpadas acesas, né? Aí você vai ter que cortar despesa ao invés de comprar um filé, uma picanha, uma coisa, você vai comer agora aí uma 100, né? Frango. Então você vai fazer as contas, vai mudar a sua vida. Você vai fazer um plano. Olha, a partir de agora, então a compra aqui está parada. Nós vamos começar. O que nós podemos comprar? O que não vai pesar tanto? Quanto nós vamos economizar nisso e tal? Então você vai fazendo as contas e você vai ver que tem jeito de sair da situação que você está. Qual a sua situação familiar? Qual a sua situação espiritual? Então, para tudo tem jeito. Você faz um plano e vai buscar cumprir todas as metas para atingir aí os seus objetivos. Para crescer espiritualmente, tem que aumentar a leitura bíblica, tem que aumentar o jejum, tem que aumentar a oração, é evidente. Para agradar a Deus, precisamos ganhar almas. É urgente, então nós vamos fazer um plano aí. Vamos colocar um objetivo e vamos cumprir isso, vamos ganhar almas. Tópico 1, subtópico 2, o olhar direciona o nosso futuro. Apenas quando não perdemos o foco do nosso presente, podemos projetar de modo coerente o nosso futuro. Daqui a 5 anos, onde você quer estar? Murmurando e reciclando lágrimas? Ou tem planos concretos e realizáveis? Como estarão seu casamento, sua casa, sua profissão, seus filhos e sua saúde? Uma pessoa cujo olhar esteja preso ao abismo da própria inércia, muito provavelmente terá um futuro instável, perturbador e incerto, pois não enxerga um horizonte. Pergunto a você agora, quais são os seus sonhos?
Você tem o desejo sincero de fazer seu cônjuge feliz? Tem o objetivo certo de fazer seus filhos servos de Deus? Quais ações você tem empreendido nesse sentido? Então veja que é um momento certo, né? Fim de ano, aí início de ano, sempre nós estamos predispostos a uma mudança, né? Nós estamos mais animados a começar a ter um plano e vamos batalhar por esse plano. Sempre nós iniciamos o ano e você pode ver que a gente tem objetivos. Eu vou ler a Bíblia todo esse ano. O problema é que a gente para no meio do caminho, né? Se distrai. Então, você colocou o plano, eu todo dia vou me levantar de madrugada e vou orar pelo menos 1 hora por dia. Você começa bem, mas no meio do caminho vai desanimando. Então você precisa saber o que está desanimando você, o que está causando essa inércia de repente. Então você vai evitar isso. Por exemplo, se você começa a assistir TV até tarde, você fica no celular até tarde, então isso vai impedir você de se levantar de madrugada para orar, isso é evidente. Então você tem que cortar alguma coisa que está impedindo, né? Então você vai fazer o plano e vai ver o que está impedindo desse plano dar certo. Então isso aí eu tenho que tirar. Então você deve olhar direitinho, analisar e ver se eu continuar desse jeito que eu já vou, onde eu vou parar? Onde eu estarei daqui a 5 anos? Que situação será que eu estarei vivendo daqui a 5 anos? Então, tem que tomar atitude, né? Então, tem que, de repente, acordar, ter coragem de enfrentar e colocar o objetivo, fazer plano direitinho e colocar ali as metas a serem cumpridas e você vai batalhar e vai vencer, porque você vai combater tudo que impede você de conseguir esse objetivo. Então você pode melhorar seu relacionamento com a família, com a igreja, com os amigos. Então você vai ver o que tem causado essa distância, o que tem causado essa quebra de aliança. Então vamos dar um jeitinho nisso, vamos consertar isso, vamos nos esforçarmos mais e aí vai estar tudo certo. Tópico 3, o olhar revela verdades da nossa alma. O psiquiatra e psicoterapeuta Luiz Cushing disse: o olhar pode até contar com um complemento, como uma mímica facial ou uma postura corporal, mas geralmente ele é capaz de mostrar de maneira única o que a pessoa é, sente ou deseja em um determinado momento. É a partir dos olhos que brotam as empatias. Também é por meio dessa janela que os apaixonados conectam suas almas. O olhar, muitas vezes, dispensa o uso das palavras e ou de qualquer outro meio de comunicação. Quanto mais as pessoas se conhecem, mais facilidade elas têm para compreender as mensagens mútuas enviadas por esse meio. Você consegue fixar os olhos em seu interlocutor sem se sentir intimidado? O que você tem visto nos olhos do seu cônjuge? Que verdades você tem lido nos olhos dos seus filhos? Que realidades você tem impedido de vazar dos seus próprios olhos? Então veja a importância, né, desse nosso olhar. Às vezes é o olhar físico que pode revelar muita coisa. E às vezes é o olhar, aquele olhar interior. Então aqui, psicoterapeuta, né, que são especialistas nessa área, eles podem então identificar muita coisa só através do nosso olhar. Veja bem que o olhar é tão importante que a primeira vez que nós olhamos para uma pessoa, isso pode mudar totalmente a nossa maneira de nos comunicarmos com essa pessoa, de recebermos o que essa pessoa fala conosco. Veja que é muito importante. Olha, a maioria das vezes as pessoas começam a ter um namoro, chegam até um casamento, devido àquele primeiro olhar, né? Que a pessoa olha para a outra e sente aquele desejo de ficar olhando para a pessoa. Acha a pessoa linda, simpática, né? Então já é atraído por aquele olhar. Muita gente diz assim, amor à primeira vista, né? Então veja só a importância de um olhar.
Então, se você tem uma pessoa que você não consegue olhar no olho dessa pessoa, pode isso dizer que você ou está com medo dessa pessoa, ou está escondendo alguma coisa dessa pessoa, ou você fala mal dessa pessoa, pode indicar muita coisa. Aí a sua maneira de olhar para o seu cônjuge, né? O que você está procurando ver, né? Olhar para os seus filhos. Então, às vezes, o olhar é um olhar de desconfiança, às vezes é um olhar de repreensão, e às vezes você mesmo tem segredos ocultos, né? Coisas que não quer que os outros saibam, então não olha para a pessoa normalmente. Tal como o subtópico 4, o olhar orienta os nossos relacionamentos. Para muitas pessoas, o sonho de vida feliz resume-se a poder retirar-se para uma ilha paradisíaca, afastada do maior número possível de pessoas. Para outras, o sonho de paz restringe-se ao afastamento do olhar das gentes. Os imperativos modernos parecem ser inacessibilidade, isolamento e privacidade. Você se sente incomodado em dirigir o olhar ao seu semelhante? Você tem medo do que pode ver os olhos dos seus pais, do seu cônjuge ou dos seus filhos? O que você se recusa a ver? Por que você não se permite ser enxergado? Então, olha, tem certos tipos de pessoas que eles gostariam de estar na ilha, sem ninguém, só ele lá, afastado de todos, né? Não quer conviver com ninguém, não quer conversar com ninguém, não se alegra com nada que os outros falem ou façam. Tem gente que quer se isolar mesmo dentro de uma cidade, né? Mas quer se isolar dos vizinhos, né? Se isolar das pessoas, do trânsito, das lojas, de tudo, quer se isolar, quer viver separado de tudo, não quer se misturar com as pessoas. Existem pessoas que têm medo, um terror até de andar na rua, tem medo de ladrão, tem medo de ser morto, tem medo de acidentes, tem medo de tudo, se espanta com tudo, com barulho, com tudo. Tem várias pessoas que não olham para as pessoas, não quer ver a pessoa correspondendo ao seu olhar. Então ela olha para baixo, né? Muita gente é assim. Tem pessoas que é por timidez, mas tem muitas pessoas que é porque não conseguem encarar as outras pessoas. Às vezes tem medo da outra pessoa, descobrir o que ela pensa, o que faz escondido. Ou então, tem pessoa também que tem medo de olhar no olho de outra pessoa, porque tem medo de saber o que essa pessoa faz em oculto ou pensa a respeito de si. Então veja, são vários tipos, né, de olhares que podem revelar muita coisa. Então devemos analisar, por que eu não quero ver? Por que eu não me deixo ser visto? Então vamos ver o que é e vamos procurar resolver isso. Vamos ao tópico 2 agora, os olhares que agradam a Deus. O fato de agradar a Deus não necessariamente será relacionado às exterioridades culturais, ao modo como nos vestimos, ao que comemos, ao modo como conduzimos a liturgia eclesiástica, etc. Mas está diretamente ligado à gratidão que brota do nosso interior. Neste tópico, refletiremos sobre como nós, membros de uma família, podemos agradar a Deus. Então veja, muitas vezes a pessoa pensa assim, não, eu me visto como crente, né? Ando aí de paletó, de gravata, de terno, aí eu ando com a Bíblia debaixo do braço, eu frequento lá um culto, tantas vezes aí por semana, então eu cumpro minhas obrigações religiosas. Mas isso não quer dizer que você está agradando a Deus. Tem muita gente que trabalha para Deus e trabalha muito, muito mesmo, mas não está agradando a Deus. Por quê? Não tem tempo para Deus, não tem tempo de ter uma intimidade com Deus, não tem tempo de conversar com Deus. Então nós temos que ter momentos de intimidade com Deus, de conversarmos mesmo. Filho conversando com seu pai, né? Podemos aí tratar Jesus como se fosse nosso irmão, né? Conversarmos como se estivesse conversando com um irmão. A Bíblia diz que nós somos íntimos do Senhor. O Espírito Santo mora em nós, sabe mais a nosso respeito do que nós mesmos. Até a nossa intenção Ele sabe. Então precisamos conversar com Deus.
precisamos aprender o que fazemos que agrada a Deus. Sabemos fazer oração de petição muito bem, pedimos, mas nós nos lembramos de agradecer? Tópico 2 do tópico 1, olhando para trás com gratidão. Costumamos dizer, até por déficit de conhecimento, que o caráter de uma pessoa pode ser medido pela verdade ou pela falta desta, e pela fidelidade ou pela ausência desta. Obviamente, estes são indicadores pontuais decisivos, mas caráter transcende a essa análise simplista. E uma das coisas que melhor reflete nosso caráter, ou que melhor revela quem somos de verdade, é a gratidão ou a ingratidão. Hoje em dia, vive-se uma compulsão pelo ter e esta realidade invadiu a mente evangélica, inclusive. Os cultos destinados a pedir bênçãos ao Senhor costumam ficar repletos de gente, e não há problema algum em clamar pela intervenção divina. Mas precisamos aprender a agradecer pelo que já recebemos. No mundo atual, a cultura do individualismo, do imediatismo e da funcionalidade tem nos feito esquecer dos nossos motivos de gratidão. Gostemos ou não, vivemos os imperativos da comparação em que todos imaginam ter direitos. E uma atmosfera como esta deixa o solo fértil para a proliferação da inveja. Cuidado para não cair na armadilha da comparação com os outros. Em vez disso, aprenda a cultivar um coração agradecido como casal e depois transmita esta visão aos seus filhos. Aí adaptado de Bíblia de Estudo Preparando Casais para a Vida, Central Gospel 2013. Então, nem sempre a verdade, a fidelidade vão indicar o caráter de uma pessoa. Nós vamos muitas vezes encontrar uma pessoa que ela de vez em quando solta uma mentira. Talvez porque vivia numa casa onde a mentira era supervalorizada, era até estimulada pelos seus pais, né? Às vezes a pessoa não é fiel, aí, por exemplo, nos dízimos, nas ofertas. Não quer dizer que essa pessoa tenha um mau caráter, ou que essa pessoa não seja fiel a Deus, não queira ser fiel, não ame a Deus, não seja crente. Não. Uma pessoa que foi criada num ambiente em que não se dava valor a isso. Então ela vai aos poucos melhorando até que aprenda que a fidelidade é importante em todas as áreas, não só nos dízimos, ofertas, mas a fidelidade ao seu pastor, ao seu líder, a fidelidade à sua esposa, aos seus filhos, né, à sua família. Então, vários tipos aí de fidelidades. Então, é importante que a pessoa vá crescendo. Não quer dizer que essa pessoa podemos jogar fora porque ela não tem caráter, não. Ela às vezes está numa luta para melhorar. Agora, a gratidão é muito importante nas pessoas. Ser grato a Deus em primeiro lugar. Sempre se lembrar de agradecer a Deus. Todos os dias eu estou em oração, eu estou lhe agradecendo. Aí vou me lembrando. Agradecer pela comida, pelo vestuário, né? Pela minha família, por tudo. Você vai lembrando e vai agradecendo. Sempre se lembre disso. A primeira oração é sempre arrependimento de pecados. E aí você já tem um motivo para agradecer que Deus te perdoou. Então a segunda oração é essa, é sempre agradecer a Deus. Então sempre se lembre, agradecer, muito importante. Pouca gente se lembra disso. Todos se lembram de pedir, mas poucos se lembram de agradecer. Olha lá os leprosos. Eram 10 os leprosos. Foram todos curados, mas só um voltou para agradecer. E olha que Jesus disse, mas não eram 10. Onde estão os 9? Veja. Então ele ficou admirado, porque só um veio agradecer. Cadê os outros? Então é importante se lembrar disso, de agradecer. É por isso que sempre nós vamos nas igrejas, nós oramos, Jesus tem curado muita gente, e eu sempre coloco a pessoa no microfone. Aí ela agradece a Jesus por ter te curado. Louve a Deus, Ele te curou, Jesus te curou.
Então é importante esse agradecimento, esse louvor a Deus. E nós estamos numa época que hoje a maioria das pessoas vale o que ela tem, não o que ela é. Então o materialismo tem crescido demais e principalmente o consumismo. Cada dia um celular novo, cada dia um carro novo, e vão lançando TV nova, é maior, e maior, e maior. É uma competição e isso gera uma inveja, porque a pessoa que ganha pouco não vai poder ter o que a pessoa que ganha muito. Acaba a pessoa que tem pouco, quer ter o que o outro tem, acaba comprando, se endividando, estragando sua vida, sua família. E até sua comunhão com Deus por causa disso. Então, tem que se tomar muito cuidado com isso, com esse consumismo desenfreado, com esse materialismo desenfreado. Então, não fique se comparando com os outros. Tenha uma vida de intimidade com Deus, uma vida feliz, uma vida espiritual. O mais importante é busque, ame as coisas que são de cima, não as coisas que são de baixo. Deseje sempre as coisas que são de cima. Olha, busque por batismo com o Espírito Santo, dons do Espírito Santo. Busque por isso. Deseje isso. E persiga isso. Esse é o verdadeiro desejo, o maior desejo, o mais importante. Por quê? Porque isso vai ajudar as outras pessoas. Você vai ser canal de Deus para abençoar os outros. Tópico 2, subtópico 1. Subtópico como razões para agradecer. Por mais difícil que seja a nossa vida, há inúmeras razões para agradecermos ao Senhor. A certeza da salvação em Cristo já seria motivo suficiente para vivermos de joelhos diante do Pai Celestial. Não bastasse isso, precisamos nos lembrar das mínimas coisas que dão sentido à nossa existência. Os pequenos gestos em família, o pão diário, o abrigo, as vestes e até mesmo as dores que nos ensinam a ser melhores. Abra o caderno da memória e agradeça ao Senhor por seu marido, esposa, por seu filho, filha, por seu pai, mãe. 1 Tessalonicenses 5,18. Então vejam, motivos para agradecer. Mas existem milhares, né? Basta nós começarmos a orar e nos lembrarmos. Olha, eu estava na situação tal, e Deus me abençoou, me ajudou, eu saí dessa situação. Olha, eu estava outro dia com uma enfermidade tal, sumiu. Eu estava com uma doença tal, sumiu. Olha, meu filho passou lá na prova. Aí eu fui promovido no trabalho. Olha, no trabalho tantas pessoas foram mandadas embora, eu não fui. Olha, são várias coisas. Então você vai se lembrando dessas coisas. Olha, meus amigos estão na pior aí, desempregados, né, sem dinheiro, passando necessidade. E eu tenho aqui meu emprego, tenho meu carro, tenho minha casinha para morar. Agradecendo a Deus, louvando a Deus por isso. Vai vendo, vai meditando, olhando, que você vai ver que você tem bilhares de coisas para agradecer a Deus. Olha, a Bíblia diz que só de nós termos já o que comermos, o que vestirmos, já devemos ficar muito satisfeitos. Imagine você, olha a sua vida, o tanto de coisa que tem. Tópico 2, subtópico 2. Olhando para os lados com amor. Há um eco no texto bíblico que traspassa a história por séculos a fio e chega ao nosso coração e à nossa consciência. Caim, onde está teu irmão? Gênesis 4:9. Ninguém é sozinho neste mundo, ninguém sobrevive no isolamento absoluto. Onde está tua mulher? Onde está teu marido? Onde está teu filho? Onde? Você tem conseguido olhar com amor para os que vivem ao seu lado? Como você enxerga seu cônjuge? Como uma pessoa que perdeu os atrativos da juventude? Ou como uma pessoa que enfrenta as agruras da vida ao seu lado? Como você enxerga seus filhos? Como bênçãos ou como despesas? Vençamos a mesquinhez, o egocentrismo e a visão utilitarista que insiste em dominar nosso entendimento. Olhar para o lado permite-nos perceber que não apenas somos amados por alguém, mas que podemos amar-nos uns aos outros. Veja, Deus perguntou a Caim, onde está teu irmão? Às vezes nós meditamos nisso e pensamos, olha, Deus vê tudo, Deus sabe tudo. Por que perguntou a Caim? Porque queria que Caim dissesse, eu matei meu irmão, e se arrependesse, pedisse perdão. Veja só, Deus estava procurando o arrependimento por Caim. Queria restaurar Caim. Deus nos ama. Nós podemos fazer tudo que é errado e mesmo assim Deus continua nos amando.
Ninguém consegue se esconder de Deus. Pode subir, descer, correr para onde quiser. Não consegue se esconder de Deus. Não consegue viver isolado totalmente, não adianta. Então nós temos uma família com quem nós podemos dividir momentos felizes também, momentos de tristeza, de angústia e dificuldades. Mas nós temos aí nosso cônjuge que passou junto conosco por todas as dificuldades da vida. Devemos sempre valorizar isso, agradecer a Deus por isso, estarmos satisfeitos com a nossa família. Temos os nossos filhos, procurar sempre conversar com os filhos, se encontrar com os filhos. Você que tem uma idade um pouco mais avançada, valorizar o cônjuge. A atração física passa, nós envelhecemos, mas nós ainda temos Deus dentro de nós. E se você falar com Deus assim: Senhor, eu quero olhar para o meu cônjuge, sentir ainda desejo, sentir alegria de estar junto, Deus vai te ajudar nisso. Eu fiz isso. E olha, Deus mudou minha vida, meu relacionamento. Eu passei a amar minha esposa, ter desejo. Veja, nós somos felizes nessa área, principalmente na área de estarmos sempre juntos, fazendo caminhada todo dia, conversamos todo dia, fazemos sexo, ficamos felizes com isso. Isso é bom. É Deus que deu. Pense aí na sua vida, no seu relacionamento familiar. Seja uma bênção. Seja feliz. Tem coisa que nós podemos fazer que nos torna felizes. Não vai custar nem dinheiro nenhum. Fazer uma caminhada custa o quê? Uma coisa que acontece muito também, a pessoa deixa de se amar a si própria. Ame-se. Ama os outros como você ama a si mesmo. Se você não amar a si mesmo, como vai amar os outros? Então é preciso que você se ame, você saiba que você tem Deus que te perdoa de tudo que você faz de errado. E Ele te ama. Então se sinta amado por Deus. Ame as pessoas, ame você também, a si próprio. Tópico 2 sobre tópico 3, olhando para dentro de si com arrependimento. O mundo odierno está dominado por uma espécie de hipocrisia coletiva que se manifesta em praticamente todos os indivíduos. Não suportamos lançar um olhar esquadrinhador para dentro de nós mesmos, mas nos deliciamos em olhar para o outro e apontar suas faltas. Miserável homem que eu sou, Romanos 7,24. Foi a essa conclusão que Paulo chegou a respeito de si. Quero ser bom, mas não consigo. Não quero ser mau, mas acabo sendo, Romanos 7,19. Se estivermos dispostos a agir como apóstolo, ou seja, se estivermos dispostos a olhar para dentro de nós mesmos, e arrependermos de nossos muitos defeitos e vícios, nossa vida familiar será melhor. Então veja que as pessoas hoje entendem de tudo, falam sobre tudo, criticam tudo, só não se criticam a si mesmos, não olham para dentro de si mesmos. Então você deve aprender. Deus gosta muito de fofoca, sabia? Deus gosta muito de fofoqueiro. Gosta de fofoqueiro, gosta. Então você se ajoelhe de madrugada e fofoque para Deus. Mas fofoque mesmo, fale mal mesmo de você mesmo. Isso, fale mal de você para Deus. Senhor, eu pensei isso. Senhor, eu tive o desejo de fazer isso. Fale mal de você para Deus. Fofoque sobre você mesmo para Deus. Isso vai mudar a sua vida. Quando Paulo está falando, miserável homem que eu sou, está se referindo ao seu passado. Está falando daquele homem antes de nascer de novo, que não tinha o conhecimento de Deus, não tinha o principal conhecimento sobre Jesus Cristo. Era um homem extremamente religioso, perseguidor da igreja. Então ele olhava para aquele homem e dizia: oh, miserável homem, pecador, que homem terrível, que homem perverso, que homem mau. Mas ele via agora nele um novo homem, porque ele agora diz assim: sede meus imitadores, como também eu de Cristo. Olha só, mudou completamente. Ele agora vê Jesus Cristo morando dentro dele.
Ele diz, não sou eu mais que vivo, mas Cristo vive em mim. Olha a mudança radical. Que maravilha. Tópico 2 e tópico 4, olhando para cima com louvor. Jesus foi posto em uma cruz no alto de um monte para que todos pudessem ver o Filho de Deus entregar-se voluntariamente por amor à humanidade. Quando olhamos para cima, para o monte do Calvário ou para os céus, Deus nos revela os seus mistérios. Olhar para cima é enxergar além da dor, da enfermidade, da provação, do desemprego e da crise. Olhar para cima é reconhecer que há um Deus soberano, há um céu que se abre diante de nós. Sigamos o exemplo do nosso Mestre e Senhor Jesus. Ele sabia que seria crucificado, mas ainda assim celebrou a ceia com os apóstolos e cantou o hino de louvor, Marcos 14. Ele sabia que o Pai tinha um plano maior naquilo que parecia ser o fim. Então vemos Jesus que foi capaz de ser tão obediente a Deus, obediente até a ponto de morrer na cruz. Passamos por vários problemas, perseguição, às vezes falta de dinheiro, às vezes lutas e mais lutas, doença, enfermidade e tal. Mas nós estamos com o olhar lá em cima, esperando Jesus voltar. A qualquer momento ele chega e nós subimos e vamos estar para sempre com o Senhor. Acabou tudo, sofrimento, angústia, lágrimas, dor, tudo. Pense nisso. Tópico 2 sobre o tópico 5. Olhando para frente com esperança. Quem olha para frente com esperança não se prende à crise do presente, porque já se vê para além da dor, para além da luta e da lágrima. Quem olha para frente com esperança sabe que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Romanos 8:28. A esperança é o combustível da nossa vida e ela é nutrida pela fé que nos faz ver o invisível, vencer o invencível e tolerar o insuportável. Se creres, tu verás a glória de Deus na sua casa, na sua família, no seu casamento, nas suas emoções e na sua alma. Creia nisto. Então, esperança, certeza, fé, acreditar na palavra de Deus, acreditar na vida de Jesus, acreditar que nós vamos morar na Nova Jerusalém. Imagine, talvez você tenha aí uma casinha, um casebre, às vezes nem casa sua você tem, mas você vai morar num palácio de ouro, de cristal, as ruas. Imagine, nunca mais você vai chorar, vai se entristecer, vai sentir dor. Nunca mais. Imagine. Então, mantenha viva essa esperança, essa fé em Deus. Acredite, já, pouquinho de tempo que há de vir virá. Jesus está chegando para nos buscar. Já, nós estaremos lá. Creia nisso. Fique feliz com isso, acredite. E se esforce em trabalhar aqui para o Senhor, para que você também consiga que muitas pessoas sejam salvas e possam também ir morar conosco nessa linda e maravilhosa cidade celestial. Conclusão. Aprendamos a cuidar do nosso olhar, pois esse olhar vai nos dizer quem somos hoje e aonde chegaremos amanhã pelas mãos de Deus. Olhe para trás e diga, Senhor, obrigado. Olhe para os lados e diga, Senhor, usa-me. Olhe para dentro de si e diga, Senhor, eu me arrependo. Olhe para cima e diga, Senhor, eu te louvo. Olhe para frente e diga, Senhor, eu prossigo para o alvo. Deus nos abençoe. Glória a Deus. Então veja, nosso olhar, tanto nosso olhar físico, quanto nosso olhar interior. Vamos mudar esse olhar, vamos melhorar esse olhar. Vamos ter um objetivo, vamos ter metas a cumprir, vamos ter um plano na nossa vida para nós melhorarmos, para nós crescermos. Olhando para trás, você diga, obrigado, Senhor, até onde eu cheguei, que maravilha. Estou aqui agora, passei por tantas coisas, o Senhor esteve comigo, me abençoou. Se você olha para os lados e vê as pessoas sofrendo, diga, Senhor, usa-me para abençoar, para ajudar essas pessoas. Você pode olhar para dentro de você, ver os seus defeitos, seus erros, seus pecados, e dizer, Senhor, me perdoa, me ajuda para que eu não faça mais isso, não peque mais contra o Senhor, não faça mais nada de errado. Ajuda-me a melhorar, a crescer. Olhe para cima e diga, Senhor, eu te louvo. O Senhor tem feito tantas maravilhas, quantos milagres e maravilhas o Senhor fez. Eu vejo isso todos os dias acontecendo. Eu te louvo, te bendigo, te adoro. Então olhe para frente e diga, eu prossigo, avante.
Eu vou me esforçar, eu vou conseguir, eu vou vencer porque eu estou com Deus e Deus está me ajudando. Glória a Deus, aleluia. Vamos orar agora. Você ouvindo essa palavra, você crê que Jesus Cristo, o Filho de Deus, veio a este mundo, nasceu como homem, viveu como homem, pegou sobre ele os nossos pecados, doenças, enfermidades, tudo que nos era contrário, todas as maldições, tudo. E ele morreu em nosso lugar na cruz. O juízo que era para nós, ele levou sobre ele, morreu em nosso lugar. Mas ele ressuscitou, está vivo, está à direita do Pai, intercedendo por nós. Você crê nisso? Você é salvo agora, você recebe o Espírito Santo agora, você começa uma vida nova agora com Deus. Entrega a sua vida para Deus, peça perdão agora pelos seus pecados. Se você está doente ou está enfermo, receba agora a cura. Olha, Deus não tem prazer nenhum em que você fique doente, sofrendo. Não, Ele quer que você seja feliz, que você esteja bem fisicamente, emocionalmente, espiritualmente. Creia nisso. Vamos orar e o seu milagre acontecerá agora. Vamos orar. Pai querido, em nome de Jesus, te apresentamos essas vidas que se chegam a Ti, estão agora pedindo perdão, estão arrependidos. Toca neles, Senhor, recebe por filhos agora. Concede a eles o Espírito Santo. Ora, mahla se fostanai. Grama hala graça custa grevasta sei. Oh, o amor de Deus está aí agora sendo derramado em seu coração. Aleluia, glória a Deus. Receba o perdão. Receba a misericórdia de Deus. Você que está doente, está enfermo, seja curado agora. Solta toda doença, toda enfermidade. Solta. Ajuda, Senhor, essas pessoas que querem melhorar, que querem crescer, que querem, Senhor, ser transformadas por Ti, pelo Teu Espírito Santo, que querem dar lugar ao Senhor de mudar as suas vidas, que agora fazem planos para o futuro. Ajuda, Senhor, ajuda, Senhor. Relaxa, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, aleluia. Olha, se você quer receber os slides que nós usamos aqui e mais estudos escritos a respeito da lição, entre em contato conosco pelo WhatsApp 99951520454. Eu envio para você gratuitamente no PDF, no PowerPoint. Também, se você quiser entrar no grupo que nós temos para receber sempre o material, você entra em contato conosco, eu coloco você lá nesse grupo. Se você deseja nos ajudar, eu não sou pastor de igreja e também não sou aposentado. Então, se você puder nos ajudar, R$5, R$10, R$20, o tanto que você puder, nos ajude, envie qualquer quantia para uma dessas contas aí. Caixa Econômica, Bradesco, Banco Brasil. Banco Brasil como da minha esposa, Edna Maria Cruz Silva, você viu o Pix aí. E o meu Pix aí, CPF 331-957-81620. Deus abençoe, esperamos ter ajudado os irmãos. A paz do Senhor. Um feliz ano novo para todos, Deus abençoe. A paz do Senhor.